Parte 5. No caminho Vajrayana. Capítulo 21. Guru Yoga. Buda disse: sem lamas, não haveria Budas. Muitas das escrituras e comentários budistas afirmam que, antes do advento do mestre na vida de uma pessoa, nem sequer o conceito de iluminação existe, quanto mais a busca determinada dessa iluminação. Todos os métodos espirituais, desde os passos iniciais de tomada de refúgio e votos de Bodhisattva, vêm do Lama. Por um lado, nossa sorte é enorme. Vivemos em uma era abençoada pela aparição de 1000 Budas, dos quais Buda Shakyamuni é o quarto. Por outro lado, porém, somos desafortunados, pois nenhum desses Budas manifestou-se neste período. No entanto, no momento em que Buda Shakyamuni transpunha-se para o parinirvana e seu séquito implorava para que ficasse, ele prometeu que, em períodos de degenerescência espiritual, apareceria sob a forma de mestres espirituais e que a dissolução da sua forma nirmanakaya não tolheria de modo algum sua atividade, o benefício seria o mesmo. A essência da prática chamada de Guru Yoga é nos apoiarmos em um professor para alcançarmos a liberação. Guru é o termo em sânscrito para lama, ou mestre espiritual. A palavra tibetana para yoga é Naljor. Nalva significa natureza pura e Jor significa encontrar ou tornar óbvio. Por meio da Guru Yoga, a realização que o lama possui da natureza pura da mente desponta como realização em nosso fluxo mental. A compreensão na Guru Yoga de que o lama é a união de todas as fontes de refúgio apressa nosso progresso no caminho. Se, por exemplo, nos apoiássemos apenas no Yidam, chegaríamos ao nosso objetivo muito mais devagar. A deidade eleita para a meditação é apenas uma dentre as fontes externa, interna e secreta de refúgio, que se encontram todas compreendidas no corpo, fala e mente do lama. O lama corporifica as 3 joias, que são o Buda, o Dharma e a Sangha, as 3 raízes, que são o lama, o Yidam e a Dakini, a deidade da prosperidade, os protetores do Dharma e os 3 Kayas. A mente do lama, a realização que o lama tem da verdade absoluta, é identificada com o princípio de Buda nas 3 joias. A fala do lama incorpora o princípio do Dharma, a transmissão verbal dos ensinamentos que beneficiam todos os que os escutam. O corpo do lama corresponde ao princípio da Sangha e à realização de atividades virtuosas que conduzem os seres à liberação. Além disso, a forma física do mestre corporifica a primeira das 3 raízes, o lama como a fonte das bênçãos. Embora não tenhamos karma para ter recebido ensinamentos diretamente de Buda Shakyamuni, o lama fala como Buda teria falado e utiliza meios para nos guiar que Buda teria utilizado. Recebemos as bênçãos do lama de forma direta por meio de iniciações, instruções e orientação para nossa prática. O lama nos apresenta ao fato de que a existência cíclica é um estado de sofrimento, a necessidade de buscarmos liberação desse sofrimento e aos meios para isso. Após ouvir e aplicar os ensinamentos do lama, começamos a experimentar um espírito de renúncia, nos afastamos de pensamentos e de ações contraproducentes ao desenvolvimento espiritual e cultivamos aqueles que são frutíferos. Onde havia ignorância, agora há alguma compreensão. Onde havia apenas mente comum conceitual, agora experimentamos a sabedoria. Nossos interesses autocentrados, sempre presentes, bem como os venenos da mente, lentamente diminuem, e a capacidade de lidar com eles aumenta. Nossa percepção do mundo começa a mudar. Essas são todas bênçãos do lama. Assim como a forma física do lama corporifica a raiz das bênçãos, a fala do lama corporifica o princípio do Yidam como a raiz das realizações. O termo para realização em sânscrito é siddhi, em tibetano, nodrup. No nível mais profundo, esses termos referem-se à realização da verdadeira natureza da mente. Até agora, nossa única realização foi a falta de reconhecimento dessa natureza e a perpetuação dos ciclos do sansara. Entretanto, conhecer a natureza de nossa própria mente, não o sansara, é o que tanto buscamos. Ao nos amadurecer por meio de iniciações, ao nos libertar por meio de ensinamentos e ao sustentar nossa prática com bênçãos e inspiração, o lama nos capacita a vivenciar diretamente a verdadeira natureza da mente. Yidam significa compromisso mental. O compromisso de ouvir e aplicar, sem erro,
os métodos que nos foram dados pelo Lama. Ao manter esse compromisso, alcançamos a realização última. Por isso dizemos que a fala e os ensinamentos do Lama são inseparáveis do Idom.t. A mente do Lama corporifica a terceira das três raízes, a Dakini, o princípio feminino da sabedoria e a raiz das circunstâncias auspiciosas e das atividades iluminadas. Quando a consciência da verdadeira natureza dos fenômenos torna-se um estado contínuo de realização, as atividades iluminadas manifestam-se sem esforço, ocorrendo naturalmente. Geralmente nos referimos a 4 tipos de atividade iluminada: a pacificadora, a incrementadora, a magnetizadora e a intervenção irada direta. No nível relativo, pacificação significa atenuar medos e sofrimento. Incrementação significa fazer crescer méritos, longevidade e saúde nesta vida. Magnetizar significa reunir as circunstâncias necessárias para sustentar o desenvolvimento espiritual. Intervenção irada direta significa rapidamente transpassar os obstáculos encontrados no caminho. Cada uma dessas atividades também tem uma função mais profunda. A atividade última de pacificação dissipa os venenos da mente em sua própria base, inclusive a ignorância da natureza da realidade. A incrementação última leva à acumulação de mérito e sabedoria à expressão mais plena possível. A atividade última de magnetização consiste na superação de todos os padrões de pensamentos confusos e superficiais pela percepção de sua verdadeira natureza. Por fim, a intervenção irada direta, em termos últimos, aniquila todos os modos pelos quais emprestamos às coisas uma natureza intrínseca e uma solidez que não possuem. A espada do conhecimento transcendental corta e libera a ignorância. O professor corporifica ainda um outro princípio, o da deidade da prosperidade. No budismo Vajrayana existem tanto deidades quanto práticas de prosperidade. Muitas pessoas creem que, se fizerem essas práticas, irão se tornar ricas. Na realidade, porém, ocorre um outro tipo de enriquecimento, do mérito, da aspiração e das qualidades espirituais na vida cotidiana. Um dos efeitos dessa prática pode muito bem ser a prosperidade material, mas isso é apenas incidental ao benefício maior que é libertar a mente da avareza e da cobiça. O Lama é a fonte dos métodos pelos quais acumulamos mérito e rompemos os grilhões tenazes do desejo egoísta e da insaciabilidade. Isso ajuda a nos livrarmos da pobreza, não só material, como também espiritual. Assim, disse que o Lama é inseparável da deidade da prosperidade. O Lama também corporifica o princípio dos protetores do Dharma ou, em sânscrito, Dharmapalas. O termo tibetano para protetor é Gompo, que, literalmente, significa amigo, aliado, alguém que ajuda ou beneficia. Embora simbolicamente nas representações tradicionais os protetores do Dharma sejam seres ferozes e irados com grandes bocas, cabeças e olho, o significado subjacente continua sendo o de um aliado à influência e o apoio do professor e dos ensinamentos. É o nosso próprio caminho de virtude, em última análise, que nos protege do sofrimento que, de outra forma, experimentaríamos como resultado da desvirtude. Mas é o professor que nos instrui acerca das consequências da desvirtude e dos benefícios da virtude. O Lama zela por nossa prática do Dharma, protegendo-nos de compreensões equivocadas dos ensinamentos e de erros em sua aplicação. Por fim, o Lama corporifica os 3 kayas. A mente do Lama é o Dharmakaya, a pureza original que está além da confusão, da ilusão e dos enganos. A compreensão que o Lama possui da natureza que não tem forma nem substância, e que está além das palavras, é transmitida de forma não verbal, de mente a mente. A fala do Lama é o Sambhogakaya, aquilo que é semi-aparente, intangível. O corpo físico do Lama é a manifestação Nirmanakaya da mente iluminada, aparecendo sob a forma tangível para nos mostrar o caminho, para nos orientar e conduzir à liberação. Não podemos conceber métodos espirituais infalíveis por nossa conta. A vida é muito curta, não temos tempo a perder, reinventando a roda. Nem podemos aprender esses métodos unicamente em livros, pois o que obtemos por meio da leitura é altamente subjetivo, damos a ela a nossa própria interpretação. Um livro não pode nos apresentar sua crítica, dizendo, não, espere aí, não foi isso que eu quis dizer. Consequentemente,
não temos como aferir nossa compreensão. Palavras e conceitos simplesmente não podem nos liberar, pois fazem parte do mecanismo da mente dualista. Eles não são capazes de nos dar um gosto da essência da mente, nem de nos conduzir à realização dessa essência. Mesmo o Buda iluminado disse: ainda que eu pensasse dizer, não haveria palavras. É impossível, dadas as limitações da inteligência humana e do pensamento conceitual, comunicar verbalmente a verdade última. A mente conceitual está presa à dualidade sujeito-objeto. A verdadeira natureza da mente, porém, não pode ser apreendida de forma dualista, ela vê a si mesma. Embora as palavras não possam conter a verdade absoluta, podem apontar para ela. Como um dedo que aponta à lua, as palavras do Lama podem indicar a direção certa. Em última instância, é a compreensão da verdade que o professor detém que catalisa o despertar de nossa sabedoria intrínseca. O relacionamento com um professor é como nos ligarmos a uma tomada elétrica. Se a eletricidade estiver correndo, virá até nós diretamente. Mas, se não houver fluxo algum de eletricidade, nada acontecerá. Talvez esse não seja o melhor dos exemplos, mas sob certo aspecto é adequado, porque não sabemos exatamente o que é a eletricidade. Sabemos apenas o que ela pode fazer. Ao nos relacionarmos com alguém que tenha uma experiência direta da verdade absoluta, podemos nos conectar com essa verdade. A finalidade de honrar e aceitar um professor, tendo fé e sendo receptivo a ele, é entender essa verdade por nós mesmos, e não simplesmente apreciar a compreensão de outra pessoa. Quando a mente começa a mudar em consequência dos métodos que nos foram dados pelo Lama, começamos a reconhecer mais e mais as suas qualidades nobres, e a fé cresce. Quando a nossa fé vai ao encontro da realização do Lama, o significado da natureza absoluta desponta na mente. O que nos libera é a combinação das qualidades do professor com a nossa fé, oração e prática. Dado que os métodos que utilizamos não exigem proximidade do Lama, podemos praticar Guru Yoga em qualquer lugar, mesmo se o Lama não estiver mais vivo. Se tivermos fé intensa, podemos rezar ao Lama pela manhã, a propósito de alguma coisa que não entendemos, e obter compreensão ou solução ao chegar da tarde. Isso porque a essência do Lama é a compreensão ou realização da sabedoria. A sabedoria, como a luz do sol, tudo permeia, é a mesma, longe ou perto. Embora o sol se ponha, nunca para de brilhar. Pelo nosso hábito de perceber de forma dualista, construímos paredes no espaço básico, criando limites artificiais. Entretanto, no nível da realidade absoluta, não há separação, não há perto nem longe. A sabedoria do Lama não é em nada diferente da sabedoria de todos os seres iluminados. Essa sabedoria que tudo permeia, que está além de unidade ou de multiplicidade, de união ou separação, é o Lama absoluto. Pelas bênçãos do Lama e pela prática diligente de Guru Yoga, nossa realização aumenta, e uma fé profunda nasce, fazendo com que nossos olhos se encham de água, com que nossos pelos se arrepiem. A mente se abre para essa mesma sabedoria, fundindo-se no espaço sem fronteiras com a mente do Lama. Essa é a linhagem mente a mente. É difícil encontrarmos um professor com qualificações perfeitas, mas aquele que escolhemos como guia no caminho espiritual deve possuir, ao menos, certas qualidades. O professor deve não só conhecer o significado literal dos ensinamentos, como também ter alcançado alguma realização direta desses ensinamentos. Ele deve contar com o calor interno da visão meditativa, a energia que alcança o coração das palavras. A prática do professor deve ter atingido o estágio em que uma confiança inerente no significado mais profundo dos ensinamentos e a energia dinâmica da realização tenham sido plenamente alcançadas. A mente de um professor nessa condição contém, de forma espontânea e não fabricada, compaixão e amor por todos os seres. Ver, ouvir, tocar ou mesmo pensar nesse professor é benéfico. Sua espera é tão vasta que transborda e chega aos outros. Um professor assim é alguém que merece o título de Lama. A palavra tibetana Lama refere-se a duas qualidades essenciais. La significa elevado, no sentido da mais sublime realização da mente, mas significa maternal, referindo-se à qualidade de compaixão incondicional que brota dessa realização.
Embora sejam 30 os atributos de um professor qualificado, se um lama atender a este único critério crucial, possuir compaixão semelhante à de uma mãe e ter em seu coração zelo pelos interesses do aluno, então ele será benéfico. Não deve haver desejo algum de fama, de um círculo amplo de seguidores, somente a aspiração sincera de provocar na mente dos alunos aquelas mudanças que venham a produzir liberação. Um professor espiritual deve estar suficientemente familiarizado com a vasta gama de métodos budistas para encontrar aquele que é mais conveniente a cada estudante. Além do mais, o professor deve ter facilidade para trabalhar com pessoas de diferentes disposições. No mínimo, o professor deve funcionar como um médico, não necessariamente o melhor do mundo, mas um bom médico. Da mesma forma que um especialista competente que trata apenas um tipo de doença pode beneficiar aqueles que tenham aquele determinado mal, um professor cujo conhecimento e experiência sejam limitados pode, ainda assim, ser benéfico. Os professores precisam ser honestos quanto às suas limitações. Não devem dar a impressão de compreender alguma coisa que não compreendem, conduzindo erroneamente os alunos que acreditam neles. Muitos professores cometem o grande erro de não encaminhar os alunos a uma outra pessoa que os possa ajudar em um determinado campo ou que melhor atenda às necessidades deles. Um professor que tem intenção pura fará tudo o que for necessário nutrir, acolher, proteger ou enviar alunos para outro lugar, manifestando meios pacíficos ou irados, sem preocupações egoístas. Os professores que têm motivação altruísta, que falam apenas daquilo que compreendem e que mantêm dignidade, integridade e comportamento ético beneficiam seus alunos mesmo quando não possuem todas as qualidades ideais de um lama. No entanto, se a um professor falta a intenção pura de Bodhicitta, mais cedo ou mais tarde alguém começará a notar algo de errado. Os tibetanos dizem que você pode embrulhar fezes de cachorro em um lindo brocado e, por um período, parecerá encantador, mas, com o tempo, alguém vai sentir o cheiro do que existe ali. Sem intenção pura, uma pessoa pode agir como um mestre espiritual e, talvez, trazer benefícios provisórios a alguns poucos, mas, mais cedo ou mais tarde, a ausência de qualidades vai se manifestar. Problemas e dificuldades aparecerão, deixando óbvio que algo está fora de prumo. Segundo um outro provérbio tibetano, a mentira vai só até a ponta da cauda de um porquinho da Índia, o que quer dizer que não vai longe. A verdade, por outro lado, dura muito, como um vale que você pode atravessar por vários dias sem chegar ao fim. Quando a vida de uma pessoa está em harmonia com a verdade, as qualidades positivas enraizam-se. Aqueles que fingem ser mestres, enganando a si próprios e aos outros, conseguem manter sua fachada por um tempo tão curto quanto o comprimento da cauda de um porquinho da Índia. Depois de um curto período, já não são mais convincentes. Antes de aceitarmos alguém como nosso professor, precisamos examinar com cuidado as suas qualidades e capacidades. Embora um falso professor possa não ter intenções negativas, aceitar uma pessoa assim é como beber veneno. Da mesma forma, se um professor aceitar um aluno sem examiná-lo, é como pular de um precipício. O professor tem que averiguar se o aluno possui motivação correta e se pretende aplicar os ensinamentos da maneira como foram concebidos, sem distorção nem corrupção para algum fim egoísta. Uma vez que comecemos a estudar com um professor qualificado, ele se torna mais importante para nós do que o próprio Buda Shakyamuni, ainda que as qualidades do professor nunca possam superar as de Buda. Isso porque ele é um mestre vivo, alguém por cujo intermédio estabelecemos contato direto com o Dharma. Os fundadores das tradições de cura que existem atualmente foram muito bondosos, mas há muito estão mortos. Nós recebemos nosso tratamento de saúde de praticantes vivos que mantêm a longa tradição dos médicos do passado. Igualmente, o Lama pode nos ajudar de um modo mais direto, pessoal, do que o próprio Buda e, portanto, é considerado ainda mais bondoso do que Buda. O título Rinpoche, que em tibetano quer dizer precioso ou de valor inestimável, é, por vezes, usado para professores em função do papel que desempenham na vida de seus alunos.
O termo vem da mitologia indiana e tibetana da pedra preciosa que realiza desejos, uma pedra que aparece para benefício dos seres como resultado do mérito coletivo e das aspirações deles, e uma joia tão mágica que qualquer desejo formulado na sua presença é realizado. O lama é como essa joia. Quando admiramos e respeitamos alguém como um mestre, queremos ser como essa pessoa, queremos possuir as mesmas qualidades maravilhosas. Isso nos inspira a aplicar os ensinamentos, confiantes de que irão nos conduzir ao estado que o professor encarna. Os tantras dizem que recorrer ao lama é recorrer a todos os Budas, fitar o rosto do lama é fitar o rosto de 1000 Budas. Disse que, se uma pessoa vir o lama como um Buda, ela receberá as bênçãos de um Buda. Se compreendemos que um professor possui todas as qualidades de um Buda, seguiremos incondicionalmente a orientação desse professor até atingirmos a iluminação. Se não tivermos fé ou devoção, se permanecermos cínicos ou céticos, não daremos continuidade à nossa prática e nunca progrediremos no caminho. A devoção ao lama, portanto, não deve ser concebida como uma dedicação excessiva e insensata a alguém cuja intenção pode ser questionável, como a de um escravo para com um tirano. Uma atitude assim não é pedida de nós. Sentimos devoção pelo lama não para benefício dele, nem para agradá-lo ou enriquecê-lo, mas porque dessa forma cultivamos a receptividade e deixamos que ondas de bênçãos e de mérito infundam nossa mente. O que sentimos nasce da profunda apreciação por aquilo que o professor nos oferece. Compreendemos que, por meio da compaixão, da realização e das bênçãos do lama, bem como da fé, devoção e desejo de emular essas qualidades, teremos a experiência da inseparabilidade da nossa mente e da mente do lama. Assim que iniciamos a prática de Guru Yoga, começamos a notar as mudanças. Verificamos que nossas emoções negativas e confusão diminuem, e nossas qualidades positivas e realização aumentam. Nossos relacionamentos melhoram, e ficamos mais calmos e descontraídos, menos propensos a estar aborrecidos e a discutir com os outros. Todos esses benefícios tangíveis reforçam a fé no lama e nos ensinamentos. Quanto mais a fé aumenta, mais sentimos as bênçãos do lama. Isso faz crescer nossa fé ainda mais, o que aumenta as bênçãos, um processo que prossegue até atingirmos um nível de fé estável, incontroversa. Nesse momento, a fé torna-se inabalável. A relação entre aluno e professor, como a própria base do caminho, deve ser entendida corretamente. Embora tenha sido objeto de muitas interpretações equivocadas, não é algo novo no budismo, nem uma inovação recente arquitetada para atrair estudantes, e é, na verdade, um método comprovado de prática, utilizado há milhares de anos por praticantes e mestres altamente realizados. A razão de hoje existirem vivas as linhagens de ensinamentos espirituais autênticos está em que praticantes, geração após geração, passaram pelo processo de encontrar um professor verdadeiro, relacionar-se com esse professor com devoção e respeito, receber transmissão espiritual, alcançar realização e então juntar-se à próxima geração daqueles que inspirarão respeito e devoção em seus alunos. Foi assim que aconteceu no passado e está claramente acontecendo agora. Enquanto houver pessoas dispostas a se dedicar a beneficiar os outros, e enquanto houver pessoas capazes de orientá-las nos métodos para realizar isso, os relacionamentos professor-aluno continuarão a existir. Pergunta: para que alcancemos a iluminação, quanto devemos contar com nós mesmos e quanto devemos nos apoiar no lama ou em alguma outra força externa? Resposta: precisamos contar com ambos, com o lama e com nossos esforços. Embora possamos alcançar realização pelos nossos esforços, as catalisadoras dessa transformação são a relação com um professor digno e a aplicação de ensinamentos autênticos. Quando começamos a praticar, procuramos, fora da nossa própria experiência limitada, os meios que possam nos propiciar liberação. Não basta contarmos apenas conosco, pois isto já não deu certo no passado. Se tivesse funcionado, não estaríamos ainda perambulando pelo sansara. Nenhum de nós quer sofrer e, no entanto, sofremos, apesar de todos os nossos esforços. Precisamos nos voltar para alguma coisa ou para alguém que possa nos mostrar o caminho que leva além do sofrimento. Ao mesmo tempo, confiamos em nossos esforços ao ouvir cuidadosamente os ensinamentos, ao contemplar seu significado profundamente e, por fim,
ao internalizá-los por meio da meditação. Portanto, em última análise, é principalmente por meio da nossa própria prática que alcançamos a meta. O sucesso está, em certo sentido, na palma da nossa mão. Pergunta: o lama é verdadeiramente necessário? Existe um conceito de graça no budismo vajrayana? Resposta: se você quer construir uma casa, mas não tem experiência em construção, deve trabalhar com um empreiteiro em quem confie. Se tentar construí-la sozinho, poderá cometer erros, a casa pode não durar muito e pode até desabar, causando grandes danos para você e para os outros. Portanto, investigue a prática e a experiência de muitos empreiteiros até que encontre um que seja totalmente qualificado. Da mesma forma, na prática espiritual escolhemos um lama, um guia experiente que nos conduzirá pelos estágios da meditação. O caminho não é o mesmo para todos os praticantes, nem para cada praticante em diferentes estágios. É como subir escadas. Precisamos ir passo a passo, confiando em alguém que conheça o caminho, que possa ver em que degrau estamos e determinar quando poderemos dar o próximo passo. De início, pode ser que não tenhamos fé no lama ou nos ensinamentos. A falta de fé cria uma divisão aparente entre o que está dentro e fora da mente. A distinção que fazemos entre eu e o outro, bem como a nossa falta de confiança, reforça, consistentemente, a parede da dualidade. Por intermédio da prática e da devoção ao lama, destruímos a parede, permitindo que a nossa verdadeira natureza se misture com a mente iluminada do lama. A prática espiritual é um processo de transformação interior. Para nos tornarmos iluminados, precisamos manter um inabalável reconhecimento da natureza da mente. A relação entre o lama e o aluno proporciona os meios mais rápidos para isso. Se apenas a graça fosse suficiente, todos os seres já estariam liberados, porque nenhum ser iluminado iria, por vontade própria, deixar quem quer que seja em um estado de sofrimento. Da mesma maneira que precisamos nos expor ao sol para receber o benefício de seu calor e luz, precisamos nos tornar receptivos às bênçãos do lama pelo nosso próprio esforço. Quando esse esforço e as bênçãos do lama se encontram, surgem benefícios infalíveis. Pergunta: o que devo fazer se eu tiver dificuldade em desenvolver a fé no lama e nos ensinamentos budistas? Resposta: no Ocidente, além de uma maravilhosa gama de recursos materiais, existe uma tradição de fé e de oração. Você pode começar experimentando os métodos espirituais de sua própria cultura, aqueles com os quais você está mais familiarizado. Se eles não lhe oferecerem o que procura, tente explorar as abordagens espirituais de outras culturas. Se nesse processo você descobrir que o seu objetivo ao seguir um caminho espiritual é desarraigar as causas do sofrimento, alcançar completa liberação para si e levar os outros à liberação, precisa procurar professores e ensinamentos que possam ajudá-lo. Se quiser alcançar a liberação nesta vida, você precisa confiar em um professor e este tem de ser qualificado. Para que sua relação com ele seja produtiva, é preciso que seja capaz de confiar nele e nos ensinamentos. Como você estabelece esta confiança? Em primeiro lugar, você precisa compreender que todos os professores são seres humanos. Alguns têm qualidades muito boas e estabeleceram uma motivação pura, estudaram bastante e desenvolveram uma experiência pessoal genuína e compreensão dos ensinamentos. Outros servem a si mesmos e usam o caminho espiritual para alcançar seus objetivos egoístas. Não fizeram um compromisso baseado em uma compaixão profunda de ajudar os outros seres a reduzir seu sofrimento e levar benefício. Alguns misturaram motivação e experiência. Portanto, você precisa examinar cuidadosamente a história, o treinamento, a experiência e as atividades do professor. Inicialmente, não há nada errado em ter dúvidas ou falta de fé. Entretanto, para prosseguir no caminho, é preciso que em algum momento você remova essa dúvida. Para isso, é necessário que examine o professor. Não é apropriado e é uma perda de tempo seguir as instruções de um professor antes de avaliá-las e, depois, criticá-las, porque não estão servindo para você é o mesmo que criticar um médico que não foi avaliado cujo tratamento não lhe fez bem.
Se encontrar um professor que não tenha as qualidades que você procura, não continue seu relacionamento com ele. Mas, se este exibir essas qualidades, não é necessário procurar mais. Nesse momento, você precisa seguir as instruções dele sem hesitação, da mesma maneira que seguiria as recomendações de um médico qualificado, uma vez que tivesse confiança em suas habilidades e credenciais. Pergunta: o Senhor se referiu à mente do lama como sendo a Dakini, mas pensei que a Dakini fosse uma deidade feminina. Resposta: Dakini refere-se ao princípio feminino da sabedoria que se manifesta em forma feminina para beneficiar os seres. Dizemos que a mente do lama é a Dakini porque ela corporifica a inseparabilidade entre a vacuidade e a sabedoria. Essa natureza, Dharmakaya, aparece sob a forma da manifestação sutil da Dakini, no nível do Sambhogakaya, no nível do Nirmanakaya, a fim de beneficiar os seres, aparece sob a forma física das grandes mulheres detentoras de realização. Pergunta: é mais benéfico estudar com apenas um lama ou com vários? Resposta: o professor é como médico, e a prática, como remédio. Você não vai ao médico para beneficiá-lo, vai porque precisa ficar bom. Embora muitos médicos possam ter uma ótima reputação, não há por que consultar com todos eles ou, sem conhecer bem nenhum deles, misturar as medicações que prescrevem. De igual modo, não faz sentido adquirir ensinamentos espirituais como alguém que vai às compras e depois nunca aplicar por inteiro nenhum desses ensinamentos. Depois de seguir com cuidado todo o tratamento de um médico, se você experimenta alguma melhora, poderá suplementar essa prescrição com a de um especialista. Igualmente, após escolher um professor confiável, talvez você queira suplementar os ensinamentos com os de um outro lama. Entretanto, se você for a um segundo médico que não seja tão hábil quanto o primeiro, o diagnóstico dele poderá colidir diretamente com o anterior. Então o remédio do segundo médico invalidará todo o bem feito pelo primeiro, e sua saúde irá deteriorar. Talvez você tenha recebido de um lama ensinamentos sobre a compaixão e os 4 pensamentos. Pode ser, por exemplo, que você vá a um outro professor que lhe diga que não precisa fazer as práticas preliminares. Isso apenas minará todos os bons conselhos dados pelo primeiro professor. Mesmo dentro da tradição de detentores autênticos de linhagem, há professores e professores. A relação professor-aluno é como um molde. Sua realização terá somente a magnitude da realização de seu professor. Antes de estabelecer uma relação com um professor, procure se assegurar de que as qualidades do professor são aquelas que você gostaria de ter para si. Ficar mudando de professor para professor é como arrancar uma muda do chão vez após vez para plantar uma outra em seu lugar. Sua prática nunca terá a oportunidade de amadurecer. Você estará sempre interrompendo a continuidade necessária para que o fruto apareça. No entanto, se, ao longo de toda a sua prática, você mantiver seu compromisso em essência, o compromisso de reduzir os venenos da mente e de aumentar o amor e a compaixão, receber então ensinamentos adicionais de outros lamas será como regar e adubar uma muda que foi plantada. Ela dará frutos. Se você não está obtendo benefícios com um determinado professor, não há motivo para continuar estudando com ele. Nem deve um professor tentar se agarrar a um aluno mais do que um médico deve persistir em tratar um paciente que ele não consegue ajudar. É melhor que o aluno encontre um professor diferente. Nesta breve vida humana, não há tempo para ser desperdiçado, seguindo por uma direção que não seja produtiva. Pergunta: é importante viver perto do lama? Resposta: nos estágios iniciais da prática, a proximidade com o professor é ideal. O lama exerce a função de uma mãe, o aluno, de um filho, e os ensinamentos, de alimento. Da mesma forma que a mãe amamenta o filho, o professor dá ensinamentos ao aluno. Os filhos recebem apoio constante, sustento, correção e orientação da mãe até que cresçam e amadureçam. Da mesma forma, somos filhos espirituais que precisam de apoio e orientação, e dessa maneira, o lama nos lembra dos métodos, muitas e muitas vezes, e nos corrige quando nos desviamos do caminho. Sem um lama por perto, é difícil progredir, mas qualquer ensinamento e orientação que recebamos é melhor que nada. Ninguém pode estar sempre com o lama.
com o amadurecimento de nossa prática, não será mais tão importante passar o tempo todo perto do lama externo, simbólico, porque conseguimos manter nossa prática independentemente. Cada vez mais, confiamos no lama absoluto, interno, nossa própria natureza, como mestre. Mas, até termos alcançado alguma realização do lama absoluto, o lama simbólico continua a ser essencial. Pergunta: por que é importante rezar para o lama quando praticamos? Resposta: as bênçãos surgem naturalmente, e nossas qualidades aumentam como a lua crescente por meio de preces ao lama e quando reconhecemos todos os aspectos da prática, a visualização, a recitação de mantra e a dissolução da visualização na vacuidade, como a manifestação do corpo, da fala e da mente do lama. Com motivação pura e com fé, poderemos alcançar velozmente a realização dos 2 estágios da yoga, o do desenvolvimento e o da consumação. Pergunta: o que significa entender a deidade como inseparável do lama? Resposta: na prática de visualização, entendemos que a essência da deidade é a mesma do lama, a sabedoria que permeia tudo. Não há fronteiras entre eles. Da mesma maneira, mesmo que tenhamos a percepção de que existe uma fronteira fechando nossa mente como uma concha, nossa verdadeira natureza é essa mesma sabedoria ilimitada. O lama nos apresenta a deidade por meio da iniciação e dos ensinamentos. Devido às bênçãos do lama, nossa prática de visualização nos possibilita revelar as qualidades da deidade, que existem naturalmente dentro de nós. Dessa forma, o lama é inseparável de tudo o que ele nos concede, inseparável da deidade e das qualidades que surgem da prática. Nesse sentido, a deidade surge como a exibição da mente de sabedoria do lama.